Olá, está começando a edição dessa semana do programa TV Câmara Entrevista e o assunto de hoje é o coronavírus, que vitimou fatalmente mais de 500 pessoas já no mundo, está registrado em 11 países e para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a médica infectologista, professora da Unital, doutora Bianca Lukarevski. Oi, doutora, muito obrigada por vir aqui até o estúdio conversar com a gente sobre esse assunto. Eu que agradeço. Doutora, vamos lá. O coronavírus surgiu na China. O que é o coronavírus? Vamos começar aí com a definição, né? Então, o coronavírus é um vírus já muito antigo, né? Causador do resfriado comum. Então, quando a gente tem esses resfriados, um dos vírus que dá, né, as viroses, né, é o coronavírus. Só que esses vírus respiratórios, eles sofrem mutações. O material genético deles muda e eles passam a ter esse novo vírus, né, que sofreu a mutação, passa a ter comportamentos diferentes. Então, em 2002, teve um novo coronavírus que causou a síndrome respiratória aguda grave também na China, muito grave também. Depois, em 2012, teve uma nova mutação que foi no Oriente Médio, também causando muita pneumonia com óbito. E agora tem essa cepa de vírus, que é uma qualidade de vírus, né? Que é o novo coronavírus, cepa 2019 da China, que está com essa maior agressividade. Então, ele muito rapidamente leva a pneumonia e óbito, né? Então, é um novo vírus dos coronavírus, que já são antigos, é uma nova qualidade de coronavírus, né? É que a gente chama de cepa. Sim, então a gente não pode nem pensar ainda se há possibilidade de vacina, enfim, por conta de ser uma não coisa tem nova. vacina. Não existe vacina para coronavírus e muito menos para esse novo coronavírus, que foi descrito há menos de um mês, né? E qual é o índice, né, o grau de fatalidade desse novo vírus? A pessoa pegou, morreu, como que é isso? Não, ele até não é tão assim alarmante, porque a letalidade dele é de 2%. Então, de 100 pessoas que pegam ele, 2 morrem. Uhum. Então, se a gente pensar na China, que é um país de 1 bilhão de habitantes, 2% é muito, né? Mas se a gente for pensar assim, a pessoa está com coronavírus, ela vai morrer? Não, ela tem 2% de chance de evoluir para um quadro grave e de morrer, né? Tem pessoas que pegaram coronavírus e que não tiveram sintoma nenhum, que são os assintomáticos. E tiveram aquelas pessoas que pegaram coronavírus e que ficaram boas. E 2% das que confirmaram que pegaram coronavírus é que vieram a falecer. Sim, e quais são esses sintomas? Então, os sintomas são do resfriado comum. E esse coronavírus, ele tem essa particularidade, né, essa cepa, de que ele muito rapidamente pega não só o resfriado, que é a parte do nariz, da garganta raspando, tosse, mas ele pega também o pulmão, que dá a pneumonia viral, que é o que leva à dificuldade respiratória e à morte, né? Esse vírus, ele tem causado também insuficiência renal e, em alguns casos, diarreia. Ah, tá. Então, enfim, de qualquer forma, os sintomas, eles não podem ser ignorados, né? Quando a pessoa começar a ter algum quadro, tem que correr para o médico. Isso. Então, o que aconteceu? Começou a circular esse novo coronavírus na cidade de Wuhan, na China. E assim, lá agora é inverno. Para a gente aqui é verão, mas lá agora é inverno. E inverno é a época que tem as infecções respiratórias. E aí, assim, os vírus respiratórios, o vírus da gripe, os outros vírus que causam os resfriados comuns, eles não dão tanto comprometimento pulmonar assim. Fica mais naquela coisa do resfriado mesmo, né? De sinusite, nariz escorrendo. E, de repente, começou a aparecer muitos casos que rapidamente pegou o pulmão e o paciente faleceu. E o outro pulmão faleceu. E muita disseminação muito rápida. E aí a Vigilância Epidemiológica da China ficou alerta, né? Olha, está tendo um vírus novo que está dando muito problema respiratório e também insuficiência renal. E esses pacientes estão morrendo mais do que normalmente a gente costuma ver, né?
numa taxa de letalidade aí de 2%. E aí as autoridades sanitárias alertaram a Organização Mundial da Saúde e se começou a ter todo esse cuidado, né? Então, as pessoas que moram na cidade de Wuhan ou nos arredores começaram a ficar restritas em casa, começaram a usar máscara. A vigilância sanitária da China tomou o cuidado de evitar que essas pessoas saíssem para outros lugares, para evitar transmitir esse vírus para os outros lugares, e começou a controlar também quem entra, porque quem entra está arriscado de pegar. Então, lá está com essa questão, olha, o vírus está circulando lá, está pegando muita gente lá. Então, quem está lá está tendo contato de pessoa a pessoa com gente que está com esse coronavírus. Então, eles estão realmente em alerta. Os brasileiros que estão lá, eles estão sendo trazidos de volta para cá? Estão sendo trazidos de volta para cá. Então, um brasileiro que esteja lá, a gente não tem certeza se ele pegou o coronavírus, mas pode ser que esteja. Então, ele vem, ele vai ficar de quarentena, isolado, até passar o período de incubação, que é de no máximo 15 dias. Certo. Aqui no Brasil, a gente tem apenas casos suspeitos. Isso, ainda não teve nenhum caso confirmado. Então, por exemplo, se eu tiver hoje tosse, diarreia, febre, outro sintoma que é importante que eu não falei é febre, né? Será que é o novo coronavírus da China? Eu não tive contato com ninguém com coronavírus, não fui para a China, então não tem como ser esse vírus. Então, o caso suspeito é o caso que tem febre, os sintomas respiratórios e contato com alguém confirmado que teve o coronavírus ou contato com alguém que veio de lá. Que foi o que aconteceu no caso que teve aqui mais próximo da gente, que foi em São José, né? Isso. Parece que foi uma senhora que foi isolada, que teve essa suspeita. Ela teve contato com alguém que teve lá. Isso. Né? Então, ela ficou isolada para, se provavelmente fosse esse vírus, ela não continuar transmitindo, mas felizmente não era. Sim. Que bom, né? Doutora, qual é o tratamento, né, para o caso da pessoa que tem a confirmação da doença? Então, o tratamento é o tratamento normal para infecções respiratórias. Não existe um tratamento específico contra o vírus. Então, hidratação, bastante líquidos. Se o paciente estiver com falta de ar, oxigênio. Se o paciente não estiver conseguindo respirar e for internado, precisar de ajuda de aparelhos para respirar, né? Se o paciente tiver insuficiência renal, aí tem todo o tratamento específico para insuficiência renal, mas não existe assim um antibiótico ou um antiviral contra o coronavírus. É suporte mesmo para esse paciente conseguir lidar com essa infecção. Mas, de qualquer forma, não há motivos para tanto alarme, assim, tanto alarde, né? A gente tem informação de pessoas que nas cidades grandes, como, por exemplo, São Paulo, já estão andando com máscara, estão com medo, né, de ter algum tipo de contato. É o caso? Ainda não. Por exemplo, ontem eu estive em São Paulo, né? Por que eu não usei máscara? E por que eu não estou com máscara aqui? Porque não tem nenhum caso ainda em São Paulo. Então, eu vou botar máscara para me proteger de um vírus que ainda não chegou aqui. Se no futuro, porque a gente está indo dia a dia, né? Começar a ter a circulação do vírus na cidade de São Paulo, aí a gente começa a pensar de uma outra maneira. Mas, por enquanto, não tem nenhuma confirmação de que o vírus esteja no país. Não teve nenhum caso confirmado. Então, não tem por que a gente se preocupar em usar máscara. Sim. Doutora, nós vamos fazer uma pausa, uma breve pausa para o nosso intervalo. O TV Câmara Entrevista dessa semana fala sobre o coronavírus. Esse assunto que tem aí alarmado muita gente e causado até uma situação de certo pânico em nível mundial. Eu estou aqui com a doutora Bianca Lukarevski e ela vai falar um pouco mais sobre o assunto no segundo bloco. Aguarda aí que a gente já volta.